Começa agora, pela Rádio Mirua, o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Realização Templo Estrela do Oriente. Produção e apresentação Flávia Barros e Luiz Fernando Barros. Nesta primeira hora, você estará ouvindo edições do programa A Umbanda Sem Fronteiras que foram ao ar em outras emissoras. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa música que estamos dando início, então, a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, na metade do mês de fevereiro, hoje dia 15, não é isso? Estamos chegando aí à metade deste mês que antecede o Carnaval. E você, meu irmão, aí em casa, você, minha irmã, exatamente aguardando todas essas notícias espirituais, todas essas informações sobre a Umbanda, sobre o espiritualismo de uma forma geral, e saiba que para nós é uma grande alegria exatamente estarmos trocando informações aí com você de casa, meu querido irmão, minha querida irmã. E aqui ao meu lado, obviamente, nos ajudando a levar o programa Umbanda Sem Fronteiras, a nossa família Tel, neste momento tendo a sua representante principal nos trazendo o seu boa noite. Boa noite, minha querida esposa. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Passando muito rápido o mês, né? É verdade. Com certeza. Daqui a pouco estamos no final do ano. Muito boa noite a todos os irmãos presentes, aos nossos irmãos da família Tel, aos nossos queridos ouvintes, que possamos ter uma noite abençoada, com muito aprendizado. Eu não tenho a menor dúvida de que teremos. Temos aqui do nosso lado este grande irmão Alexandre Bahia, contribuindo aqui para o debate. Querido irmão, boa noite, como é que estamos? Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos irmãos da mesa, família Tel, queridos ouvintes. Mais uma vez, Luiz, é um grande prazer estar aqui junto com vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ter
uma daquelas noites maravilhosas de aprendizado. Maravilha, eu não tenho a menor dúvida de que teremos. E aqui do meu lado, ela com seu biscoitinho inseparável, aquele copo com água, gente, biscoito com copo com água, não é brincadeira. Que banquete é esse, minha irmã Luciane Oliveira? Isso aí, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, família Tel, queridos ouvintes, que possamos ter uma noite de aprendizado e de paz. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, devidamente antenado através do seu laptop com as mais altas entidades celestiais. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, família Tel e demais companheiros de casa. Que tenhamos essa noite bastante aprendizado. E eu não tenho a menor dúvida de que nós teremos. Nós vamos agora ouvir os aniversariantes da semana. Tem o parabéns para eles aí, Luiz Gabriel? Tem sim, Luiz. Olha aqui, a nossa irmã Maria de Fátima aniversariou no último dia 10 e vai aniversariar hoje. Está aniversariando hoje nosso irmão Marcos Gravini. Parabéns, meus queridos, muitos anos de vida, muita paz. Parabéns, minha querida irmã Fátima, essa grande trabalhadora do nosso terreiro. Salve também o nosso querido irmão Marcos Gravini, um médium novo na casa, mas que também é nosso amigo e nosso companheiro de jornada. Que Oxalá os abençoe. Vamos rapidamente para um spot comercial e já retornamos já com o quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje aqui no quadro Transformando, nos chega um caso de, acreditem irmãos, uma mulher que teve diagnosticada uma esquizofrenia e tratada psiquiatricamente há vários anos. Imaginem, foi visitar o filho nos Estados Unidos. Lá fez uma séria crise, onde tivemos oportunidade de iniciar, no caso o professor Humberto, um tratamento à distância. É isso mesmo, professor? É verdade, Luiz. E o interessante é que é mais um caso ligado à escravidão. Essa senhora, ela tem 66 anos de idade, ela aos 28 anos, o fator catalisador, o gatilho que disparou o processo, foi exatamente nessa idade quando o marido a abandonou para viver com uma outra menina mais jovem do que ela com 28, mais jovem, a abandonou e ela entrou em crise. E de lá para cá ela acabou fazendo o quadro da esquizofrenia. Só que vem sendo controlada e sempre, volta e meia, ela tem crise. Infelizmente, a família toda vive em função dela, desse problema. E ela estava visitando o filho nos Estados Unidos e lá teve mais uma crise. Foi quando a família nos procurou. E nós começamos o tratamento. Olha, realmente é uma situação bastante interessante. Se realmente o fator que desencadeou, né, essa esquizofrenia dela foi realmente a questão da separação com o marido, é claro que isso vai se apresentar em cada ser humano
de uma forma bem diferente, né? Agora, eu não quero crer, e é isso que vinha aqui na minha mente, que esta crise que ela voltou a ter depois do fator catalisador, né? Aquilo que fez disparar a doença propriamente dita nela, foi exatamente a sua permanência nos Estados Unidos. É claro que eu não tenho, obviamente, nada contra o povo que lá está. Agora, os Estados Unidos, ele tem como uma característica principal um local assim onde as pessoas têm vamos dizer assim, um pensamento mais voltado para um consumismo, tá certo? Para uma realidade mais terrena do que propriamente dos valores espirituais. Eu acho que isso, de uma forma geral, inclusive, só para você poder chegar nos Estados Unidos com esta patologia, com esta doença que se apresentou nela, eu já acho essa senhora uma heroína. Porque se ela não tivesse o visto americano e ela fosse se apresentar numa entrevista e ela tivesse exatamente na frente do entrevistador esta patologia de uma forma bem mais clara, eu tenho até as minhas dúvidas se ela teria ou não o seu visto negado para essa terra. Como é que você vê isso, dona Flávia? Bom, eu não posso afirmar nada porque não entendo muito dessa parte, né? Mas me voltando para o quadro em si dessa nossa irmã, que foi abandonada pelo esposo, é aquela sensação de perda, né? Que pode ter desencadeado algo que ela tenha vivido, com certeza, numa outra vida, né? E percebe-se que existe aí um quadro bem obsessivo, né? E também o lado dela como pessoa que me parece querer chamar atenção também para si, por estar só, né? Lá no íntimo dela, fazer com que as pessoas se penalizem por conta da condição dela, fazendo com que todos se aproximem para poder fazer algo por ela, né? Não sei, eu estou chutando porque a gente não sabe como teve o desfecho dessa história, como foi exatamente. Então a gente vai falando assim, jogando para ver se realmente é isso, né? Até nossos irmãos aqui vão ter que se colocar também de alguma forma para ver se a gente chega a um denominador comum, porque a gente até entender essa história toda, porque cada caso é um caso, né, Luiz? Existe o processo obsessivo em si, com certeza existe. Agora, o que tem mais por trás disso tudo, a gente, né, não consegue alcançar enquanto o Humberto não falar pra gente. E os desafios nesse tratamento, meu querido irmão Alexandre Bahia, não devem ter sido poucos. Porque você imagina, uma pessoa com esquizofrenia, normalmente já é uma pessoa por si só dispersa. Não é isso? Além disso, essa pessoa não se encontra aqui no Brasil. A pessoa está em um outro país. Um país que tem, claro que a gente não pode falar de uma forma total, mas, vamos dizer assim, em sua maioria, ela já tem dificuldade, um país que tem dificuldade de lidar com as questões sagradas, ligadas ao sagrado. Como é que você consegue fazer um tratamento à distância, uma pessoa dispersa, uma pessoa que não está nesse país e que, inclusive, nós temos até essa barreira também do materialismo aí imperando em cima dela. Como é que você vê isso? Luiz, como a Flávia bem disse, eu não teria nem como te dizer como se esse tratamento seria feito, que a pessoa indicada para dizer é o nosso irmão Humberto, né? Mas quanto à questão dela ter tido a crise nos Estados Unidos, ou poderia ser em outro lugar qualquer,
de alguma forma, eu acho que o local pode ter trazido a ela algum tipo de recordação. Os Estados Unidos também têm um histórico na questão da escravidão também, né? Então, eu não sei se isso também tem alguma ligação com a questão da escravidão, mas, de alguma forma, desencadeou uma crise. O local pode ter influenciado também de alguma forma. Eu acho. Porque se ela for encontrar com o filho, seria um fator até de alegria para ela, né? Até amenizaria, mas o fator local pode ter de alguma forma contribuído, entendeu? Agora, como fazer esse tratamento, Luiz, realmente tem que ser com um professor. E o Alexandre Bahia nos lembrou um ponto, minha irmã Luciane Oliveira, que eu achei assim bastante interessante. Independentemente do estado que ela se encontra, que a esquizofrenia não é brincadeira, ela tem o lado humano dela que não passou despercebido, independentemente da presença da doença, que é a questão materna. Porque ela teve a iniciativa de ir visitar o filho, independentemente da forma como ela se encontrava. Como é que você vê isso? É verdade, Luiz. Enquanto você falava, eu fiquei aqui imaginando e me veio à cabeça uma coisa, o apego. E me veio na cabeça que esse gatilho que ela teve da questão por causa da separação, é que na realidade ela ainda ficou muito apegada ao ex-marido, né? E eu digo de bagagem que a pior coisa é você viver um luto de uma pessoa viva, né? Você ter que se separar de alguém, tem todo aquele processo, isso tudo é ruim. E a questão do filho, tem que ver que ela foi lá nos Estados Unidos visitar o filho, né? Essa coisa materna que você falou agora, mas quem ela deixou aqui também? E o apego que ela tem com as pessoas que deixou aqui. Fica difícil, né? Melhor ouvir o Humberto. Com certeza. E o que eu queria escutar dele é exatamente de que forma se deu esse tratamento dessa nossa irmã, principalmente à distância, né? Pois é, interessante é o seguinte, toda crise de transtorno mental, seja uma síndrome de pânico, no momento de crise, seja uma depressão severa, seja uma crise de esquizofrenia, pode ter certeza que ela está sendo causada por uma consciência intrusa ou um espírito obsessor. Isso é fatal. Infelizmente, a nossa medicina ainda rejeita muito esse processo. O nosso trabalho durante a terapia é, em primeiro lugar, auxiliar esses espíritos, esclarecendo e afastando da pessoa. E depois, a pessoa livre do problema do espírito, ela pode ser tratada. A esquizofrenia, especificamente, é uma consciência de culpa. A pessoa sabe que errou lá atrás e em algum momento ela faz uma ligação com o passado. No caso dela foi quando ela tinha 28 anos. O marido, quando a abandonou, ela fez a primeira crise. Ela estava nos Estados Unidos e lá ela fez a crise. Foi visitar o filho muito querido. E ela tem uma outra filha que cuida dela e que ela tem uma tremenda dificuldade. E o que aconteceu? Lá ela fez a crise realmente. Foi quando a família veio pedir socorro. A primeira coisa que fizemos foi ajudar os espíritos. Ela se acalmou e ela voltou. Quando voltou para cá, começamos o tratamento. Ela foi uma senhora dona de escravos. Tinha um marido dela, que ela amava e tudo mais. O que ocorreu, e o marido dela, o mais interessante disso tudo, era o filho dela hoje. Olha só que coisa interessante, né? Ela, então, naquela época, descobre que o marido ia ter um filho com uma das escravas. E ela mata a criança quando nasce. Ao matar aquela criança, o desespero causado era imenso. Principalmente porque o pai, o marido dessa escrava, mesmo sabendo que a criança estava sendo gerada, poderia ser o filho do patrão, e na verdade era, ele já tinha assumido amor por aquela criança. O mais interessante é que a escrava, com o decorrer dos anos, ela perdoou, mas o marido dela não. E era ele quem estava ali perturbando esses anos todos.
Logicamente, o espírito foi ajudado, a questão das crises desapareceu, só que ela até hoje continua sendo uma pessoa prepotente. É isso que eu quero chamar a atenção. Não gosta de negros, né? Uma pessoa que é cheia de sectarismos. Aí o que a gente diz para ela? Olha, a gente ajuda a pessoa até um certo limite. Mas enquanto ela não fizer a sua reforma íntima, não vai ter jeito. Qual vai ser a situação dessa pessoa? Hoje ela está de cama, uma pessoa que levanta pouco, está sempre com aquele sentimento, com fantasmas na cabeça. Não podemos fazer nada. Nós falamos na nossa frente, ela fala mansinho, ela diz que é boazinha. A gente vira as costas, ela começa a falar grosso com todo mundo dentro de casa. Ela disse que não fazia. Aí eu me afastei, eu despedi dela e fiquei na cozinha. Eu estava na casa deles. Fiquei na cozinha, escutando ela lidar com as outras pessoas. Aí eu voltei, eu falei, ué, mas você não tinha dito que você trata todo mundo bem? Ela ficou sem graça, sabe? Aquela pessoa que gosta de esconder. É como quem veste uma máscara. Acha que engana quem? Ela não engana ninguém. Como é que ela quer curar-se? Para você se curar, é aquilo que nós dissemos no programa anterior. Você precisa primeiro aceitar que está doente e fazer a sua parte. A nossa parte, como terapeutas, a gente pode fazer, mas o paciente tem que fazer a parte dele. Senão ele não vai ficar bom nunca. É bem interessante e eu quero então fechar esse quadro transformando, lembrando antes de mais nada de que nós não somos doentes. Nós muitas vezes estamos doentes. Dessa forma, todos temos a oportunidade de nos curar. Então, a gente fecha neste momento o quadro Transformando. Vamos rapidamente a um spot comercial e já estaremos já com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca. 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Ogum é orixá, principalmente lá no Templo Estrela do Oriente, que é o nosso principal assentamento e pai de coroa da nossa dirigente, entre outros irmãos médiuns, não é isso? Maravilha, e o programa aqui é Umbanda Sem Fronteiras. Vamos trazendo para vocês que no último dia 6 de fevereiro nós iniciamos a 12ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, mas você ainda pode participar, já que até o 3º módulo não há qualquer problema, tá bom? Então, não esqueça, rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou então, se você preferir, já que as aulas ficam gravadas, à distância, na frente de um computador. Matricule-se exclusivamente no site www.aumbandasemfronteiras.com. Maiores informações 2597-1323, 2597-1323. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa Flávia Barros, manda aquele abraço para o nosso querido irmão Armando Fernandes e esposa. Isso, Luiz. Gostaríamos de mandar um grande abraço para o nosso querido irmão Armando Fernandes e nossa irmã Cristina,
dirigente do Templo Caminho da Paz, pela inauguração da 4ª filial dessa nossa instituição madrinha. Estou falando do Cantinho da Vovó Catarina, localizado na Rua do Resende 42, no centro da cidade do Rio de Janeiro, com sessões públicas de caridade, todas as segundas e sextas-feiras às 7h30 da noite. Conheça o Cantinho da Vovó Catarina em www.caminhodapaz.com.br. Meu querido irmão Alexandre Bahia, quer dizer então que o pessoal no dia 22, não é verdade? Na outra segunda-feira, sem ser essa agora, aliás, perdão, na outra segunda-feira será dia 24. O pessoal então vai lá no TEL para receber não só os médios, como também a assistência, o preceito de carnaval, é isso, meu irmão? Isso, Luiz. Não só receber o preceito, como também o axé dos nossos compadres, né? Isso. Nós vamos ter, dia 24/2, às 20 horas, sessão de consulta com os nossos Exus e Pombageiras. Nessa ocasião vai ser entregue o preceito de carnaval, tanto para os nossos médios como para assistência, né? A sessão será no nosso templo, Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. E lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir das 18 horas. Maravilha. E já que você está falando sobre a entrega do preceito de carnaval, a dona Flávia também queria dar um recadozinho aí, que nós vamos fazer um recesso durante esse período de carnaval, não é isso, dona Flávia? Com certeza, Luiz. Gostaríamos de lembrar que o Templo Estrela do Oriente estará em recesso desde o dia 1º de março, sábado de carnaval, retornando às suas atividades em 10 de março, segunda-feira, 20 horas, com uma maravilhosa gira na grande vibração dos caboclos de Umbanda. Vale ressaltar que o programa A Umbanda Sem Fronteiras não sofrerá qualquer alteração em sua programação. Maravilha. Meu querido irmão Alexandre Bahia, quer dizer que se a gente quiser ouvir os programas antigos, desde a época da outra emissora, do programa Umbanda Sem Fronteiras, você tem uma dica para aquele que quiser ouvir os programas antigos, não é isso? Sim, Luiz, sim. Se as pessoas quiserem ter acesso às outras edições do programa, inclusive da antiga emissora, agora a gente pode acessar pelo YouTube, né? Pelo site youtube.com. As pessoas terão acesso aos programas anteriores e os programas daqui para frente também, não é, Luiz? Com certeza, sem dúvida. Então, acesse o youtube.com que você vai ter acesso a todos os programas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha. Eu queria também convidar você que me escuta para a primeira feijoada beneficente Amigos de Jorge, hein? Dia 12 de abril, sábado, 1h da tarde, na quadra da Escola de Samba Caprichosos de Pilares, Rua Faleiro, número 1, Pilares, tendo como atrações pagode e bingo, tendo como prêmio principal desse bingo, imagine, gente, um passeio à Bahia com acompanhante. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. Minha querida irmã Luciene Oliveira, quer dizer que depois de amanhã vamos estar lá tomando a benção ao vovô e à vovó? Isso aí, Luiz. Na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, às 20 horas, sessão de consulta com os pretos velhos, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. E olha, se vamos ter então essa grande gira das almas, nada mais justo que promovermos uma singela homenagem à nossa querida vovó Catarina das Almas, entidade de frente nessa falange aqui da nossa dirigente espiritual. Saravá, vovó Catarina!
Com certeza ela vai rezar Filhos de Fé depois de amanhã lá no Templo Estrela do Oriente, nessa grande gira de consulta com os nossos pretos e pretas velhas de Aruanda, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente. Lembrando que a abertura dos portões a partir de 6 horas da tarde e também a distribuição gratuita de fichas para as entidades. Nós vamos então a um spot comercial e já estaremos de volta com o quadro Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Ligue agora e marque a sua consulta. Consultório na Tijuca, 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá Umbanda.
Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Siga na sua banda, está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Para você, meu irmão, para você, minha irmã que nos escuta, não esqueçam, comuniquem isso ao seu pai no santo, à sua mãe espiritual, ao seu irmão de terreiro, ao seu vizinho, ao seu familiar, não é verdade? Aquele que está passando na rua. Olha, eu escuto todos os sábados um programa que pode modificar a sua vida. Escute o programa Umbanda Sem Fronteiras e mude o seu modo de ver essa nossa jornada terrena. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo um bem para o seu próximo, tá certo? E todos podem escutar através do rádio, né, do aparelho de rádio, pode escutar através do YouTube, o Alexandre Bahia acabou de falar nisso, pode escutar através do site da nossa instituição, que é o www.temploestreladoriente.com, não é isso? E você também pode mandar para nós e-mails, perguntas, assuntos, temas para a gente debater aqui, através do endereço, anota aí, programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com. Minha querida esposa Flávia Barros, recheada de perguntas, muito obrigado aos nossos ouvintes pela grande quantidade de perguntas que têm chegado, e vamos à primeira delas na noite de hoje. Essa pergunta vem da nossa irmã Inês das Graças. Ela fala assim: por que nossos antepassados, escravos e vovós pretos velhos não tiveram proteção dos orixás, já que eles sempre existiram? E por que tantas maldades com pessoas inocentes? Minha querida irmã, o nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, eu vou, em relação à sua pergunta, eu vou lhe responder como diz uma das maiores figuras que nos foi enviada pela alta espiritualidade, chamado Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que viveu no Egito Antigo 2.500 anos antes de Cristo. Hermes nos diz o seguinte, que tudo obedece a uma causalidade. Não existe efeito sem causa. Esses nossos irmãos pretos velhos, tudo aquilo que eles passaram, houve uma causa. Nós não estamos aqui para estar afirmando, até porque tudo obedece a uma individualidade. Porém, independentemente do que tenham passado, eu tenho certeza absoluta que superaram todos os desafios e hoje, sem dúvida nenhuma, estão num plano espiritual evoluído, eu não tenho dúvida disso. Independentemente da forma como estiverem, eu tenho certeza que isso foi importante para todos eles, tá? Então, vamos em frente, porque uma coisa só que eu quero deixar bem claro: nem todo preto velho foi um escravo. Atenção para isso, para a gente não distorcer a coisa, tá? O espírito, ele se apresenta dentro da falange, dentro da sua roupagem fluídica, ou daquilo que o nosso querido professor Humberto de vez em quando fala, chamada ideoplastia, né? Ele se apresenta ali para que as suas características possam ser assimiladas por nós e que a partir disso nós coloquemos em prática, tá? Então não vamos só distorcer essa coisa. Nem todo preto velho foi um escravo, nem todo caboclo foi um índio, nem todo cigano foi um cigano, nem toda ibejada desencarnou como criança,
apenas esse parênteses aí para a gente deixar isso muito bem claro. Fala, Bahia. Luiz, eu só queria acrescentar também que ela fez uma colocação assim, que eles teriam deixado de ter a proteção dos orixás. A verdade, os orixás protegem todos nós temos proteção de todos os orixás. Mas cada um tem a sua caminhada, cada um tem que passar pelas provações segundo os seus atos passados, né? E a estrada da evolução é essa. Então todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Não é por causa disso nós vamos deixar de ter proteção dos orixás. Então, o que a irmã colocou não é verdade. Na nossa visão, todo mundo tem proteção, mas também nós temos que fazer por onde merecer cada vez mais essa proteção, né? E temos que passar pelo que temos que passar mesmo para a gente evoluir. Isso aí faz parte da lei da evolução, né, Luiz? Num dos programas passados, eu me lembro que eu até encerrei o quadro Transformando, se não estou em erro, dizendo exatamente isso que você acabou de dizer. É como se fosse o legume. O legume a gente pega, a gente é obrigado a colocá-lo no fogo para que ele possa se tornar, então, um alimento saudável para a gente poder ingerir. E nós também temos que passar pelo fogo da vida para que nos tornemos melhores. Não é por aí? Exatamente. Dona Flávia, mais uma perguntinha? Essa vem do nosso irmão Marcos Gravini. Ele pergunta assim: o que pode levar uma pessoa a ser dirigente de duas religiões co-irmãs? No caso, a Umbanda e o Candomblé. Aí tem outras perguntas em cima disso. A Umbanda é contra estes trabalhos? Os médios que trabalham nos dois segmentos podem ocorrer malefícios no seu desenvolvimento mediúnico? Você vê algum benefício nessa proposta? Meu querido irmão Marcos Gravini, o nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão. Eu acho que, na verdade, o que acontece? Existe um argumento que a gente escuta com muita frequência, pelo fato da Umbanda ser, uma de suas origens, ser africanista, o dirigente espiritual, para que ele possa ter o conhecimento, ele teria que ser iniciado também no candomblé. Eu já ouvi isso algumas vezes, entendeu? Mas veja bem, meu irmão, se a gente olhar por essa ótica, então nós vamos exatamente participar aí de uma série de religiões até chegarmos na Umbanda, porque a Umbanda ela não foi plasmada só a partir do africanismo. Ela também teve o espiritismo, ela também teve o islamismo, ela teve as religiões de cunho indígena, não é verdade? Então imagine se a gente for seguir por essa linha de pensamento, a gente vai ter que ser iniciado então numa série de linhas até chegar a Umbanda, entendeu, irmão? Então eu acho o seguinte, o que a gente precisa, e isso, graças a Deus, a nossa dirigente espiritual que está aqui do lado, ela sempre nos orientou dentro dessa ótica, e a gente trabalha dentro disso, nós não podemos nos focar num tipo, num segmento religioso. Nós temos que praticar a Umbanda, tá certo? Agora, nós precisamos estudar, que é diferente de praticar, todos os segmentos religiosos com os quais a Umbanda teve a oportunidade de aprender e assimilar. A Umbanda ela aprendeu com o africanismo, ela aprendeu com o espiritismo, ela aprendeu com o islamismo, ela aprendeu com os indo-europeus, ela assimilou tudo isso para que ela pudesse se tornar hoje essa grande mãe, essa grande religião, a mais universalista de todas as religiões. Então, a partir dessa experiência é que nós precisamos exatamente seguir isto, fazendo o quê? Estudando todas elas, tá certo? Não nos focando exatamente apenas num braço, de forma nenhuma. Agora, praticar não. A prática nós precisamos tratar exclusivamente da nossa religião, porque senão a gente realmente confunde. Agora, se isso vai trazer algum tipo de malefício, que eu acho que é uma das perguntas, né, do Marcos, né, mãe?
Isso, com relação ao desenvolvimento do médium, né? Ele quer saber se causa algum tipo de malefício. Veja bem, eu acho que o médium, ele vai chegar num ponto na vida dele que ele vai ter que se decidir realmente. Entendeu? Não é verdade? Ele vai ter que se decidir, porque são, independentemente de você falar de Ogum no Candomblé, de você falar de Ogum na Umbanda, você falar de Oxum no Candomblé, de você falar de Oxum na Umbanda, independentemente das similaridades nas denominações, quando você fala de energias, você está entendendo? São questões, na minha visão doutrinária, absolutamente conflitantes. São formas totalmente diferentes de se fazer o trabalho, Com né? certeza. Então tem que tomar muito cuidado, porque o que para uma é bem diferente a religião, né? Então você está trabalhando com os dois segmentos, é muito complicado. Isso vai fazer uma confusão muito grande, porque o que é para um não é para o outro. Com certeza. A forma de incorporação, inclusive, é bem diferenciada, né? Então é bem diferente. O que a tudo, Flávia né? está dizendo é importante. As pessoas têm que entender o seguinte: não não que uma seja melhor, mais eficaz, menos eficaz. Não, é São a forma diferentes de fazer um trabalho. Com certeza. De manipular a energia. Com certeza. Não é? Inclusive de encarar também. Exatamente. Porque o orixá, ele é uma divindade no Candomblé. Ele é bem diferente na Umbanda que nós praticamos, não é verdade? Ele ali é uma energia manifestada na natureza, entre outros fatores, diferentemente até do guia, da entidade, que é o que eles chamam lá de Egum. Você está entendendo? Fala, meu irmão Humberto. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que as religiões, elas existem para nos moralizar, para nos ligar a Deus. São vários os caminhos, todos vão levar até lá, não tenha dúvida. Agora, quando a gente fala em prática, a gente está falando em moralização, é para educação. E outra coisa, se não estudarmos, como você mesmo fala, o Luiz Fernando, a gente fica marcando passo no mesmo ponto e não há progresso. É como se você entrasse numa carreira militar e você tivesse uma patente toda a sua existência. A pessoa precisa aprender, precisa crescer para chegar lá em cima. Sem fazer isso, você não consegue. Sem instrução, sem educação e sem esforço em transformar-se moralmente, não há como você subir. Eu gostei até dessa parte didática que o Humberto colocou com relação à subida de uma patente, né? Porque isso ilustra bem a necessidade do estudo, né? Com certeza absoluta. Falar alguma coisa, Lua? Não, tudo muito bem abordado. Isso aí. Minha querida esposa Flávia Barros, nós temos 3 minutinhos, 2 minutos e meio, mais ou menos. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão Alexandre Victoriano. Por que os irmãos do Candomblé estão cada vez mais fazendo toques de umbanda? Ou seja, trabalhando com preto velho, exus, caboclos. Meu querido irmão Alexandre Gomes, veja bem, é o que nós acabamos de colocar na pergunta do irmão passado, entendeu? São formas diferentes de fazer. Se aquela determinada casa ela recebe a orientação para que seja feito desta forma, alguma razão existe. Agora, vai chegar exatamente o momento em que as coisas vão ficar mais claras e os caminhos vão ser, vamos dizer assim, delineados, porque tudo obedece a um propósito superior. Eu acho que no momento certo, com certeza absoluta, a entidade dirigente ela vai colocar a coisa ali de forma que a casa possa seguir dentro da sua identidade própria, obviamente atrelada ao seu caminho espiritual, também decidido por essa mesma, vamos dizer assim, por essa mesma entidade superior, não é isso? Sim. Fala, Bahia, que você dizia. Eu já presenciei uma vez uma mãe de santo, né, que ela teve origem na Umbanda e com compromisso ela assumiu de uma certa forma continuar trabalhando com algumas entidades, preto velhos. Então na casa dela, ela de vez em quando fazia uma gira de preto velhos, fazia, né? Então era um compromisso que ela tinha, né? Mas não misturava as coisas. Um dia que ela tinha que fazer o
trabalho dentro do candomblé, ela fazia. No dia que ela fazia o trabalho dentro da Umbanda, ela fazia todo o preparo, né? Eu não sei se isso aí é correto ou não é correto, não estou aqui para julgar. Até o nosso caso. Né? No nosso caso não é julgar, mas eu só estou dizendo que eu já presenciei. Não, existe. Tem casas que realmente fazem. Mas eu não sei se a maioria faz, não, Luiz. Eu acho que não. Pois é. Não. Fala, meu irmão. Existe uma característica interessante, é o seguinte: quando você trabalha no candomblé, você trabalha com forças muito poderosas, mas são forças da natureza. Mas são forças, simplesmente forças poderosas. Quando você trabalha na Umbanda, você está associando as forças poderosas que você tem à moral. É quando a criatura começa a se moralizar. Enquanto você trabalha com as entidades do candomblé, elas não têm essa coisa do que é o certo e o errado. Elas seguem a moral do médium. Quando você trabalha na Umbanda, você é orientado a fazer o trabalho nesse ou naquele sentido. Então é uma moralização também, entendeu? Muito bem. Então estamos encerrando aqui mais um quadro Saravá Umbanda e nós vamos então agora para já que nós na segunda-feira teremos essa grande gira em homenagem a Pai Miguel das Almas, nós vamos fazer uma singela homenagem a ele e já nós retornamos para as nossas considerações finais aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Meu querido vovô, eu me emociono muito com a tua presença quando o Senhor se manifesta nos terreiros. A humildade, sabedoria e aquele jeito brejeiro de falar conquista qualquer um. O cheiro bom da fumaça do cachimbo, o ponto cantado que me remete à perseverança, à esperança e mesmo a uma reflexão de nossa própria natureza. Meu amado Pai Miguel, veículo da sabedoria e da humildade, sempre com uma palavra consoladora para todos aqueles que aos milhares, a toda noite, dirigem-se às nossas tendas, choupanas e terreiros, ansiosos pelos teus conselhos. Trabalhando na linha das almas, és um mestre no uso das ervas medicinais, profundo conhecedor da psique humana, dando consultas profundas, sérias em tuas conclusões, trazendo alívio e confiança aos que te ouvem. Mestre da magia e da lei de Pemba, sempre estás a desmanchar trabalhos mais intrincados e elaborados por magos das sombras, não só no plano físico, como também e principalmente no plano astral. Com a fumaça de teu cachimbo, destróis algumas larvas de origem astral, que se grudam ao perispírito do consulente, reequilibrando sua aura. Atuas com maior intensidade no organismo mental, o qual é o centro da vontade e da inteligência. Fazes uma verdadeira atuação no organismo, proporcionando maior lucidez na elaboração das ideias concretas e abstratas, atuando em porções superiores e inferiores. Quando da sua atuação mediúnica, alteras o porte de seus médiuns, fazendo-os curvarem-se suavemente, trabalhando sentados, mas jamais tomas posições grotescas, mimetizando ou representando certos estados mórbidos. Nos aspectos místicos, muitos dizem que esta entidade mantém certas características
supostamente adquiridas em sua última roupagem terrena. Por tudo que representas dentro de uma espiritualidade, saravá, meu preto velho, o meu carinho e a minha devoção ao meu querido Pai Miguel. Eu adorei as almas. Bom, e depois dessa maravilhosa homenagem que prestamos ao nosso querido preto velho Pai Miguel, o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos. Que os nossos queridos pretos e pretas velhas possam estar nos iluminando hoje e todos os dias. Que assim seja, minha querida mãe. Meu irmão Alexandre Bahia, vamos nós, aquele boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. Que os nossos vovôs e vovós possam abençoar todos. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida de que abençoarão. Lu, esse bolero de Ravel, o cavalo de Ogum passando por aí, vai nessa? Vou atrás. Se não tiver montado, eu vou atrás. De qualquer jeito eu vou. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes. Que possamos ter uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. Eu não tenho a menor dúvida de que teremos, com a força das altas entidades. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, este irmão conectado sempre aos bons espíritos, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, família Tel e companheiros de casa. Que tenhamos um final de semana com muita paz, muita tranquilidade, lembrando sempre que somos herdeiros de nós mesmos. Maravilha, maravilha. Nós ainda temos um tempinho aqui antes de encerrarmos. Nós gostaríamos de lembrar que na segunda-feira, então, depois de amanhã, nós teremos, então, essa grande gira de consulta com os nossos pretos e pretas velhas de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. A gira começando às 8 da noite. Você, meu irmão, você, minha irmã, não se esqueça de que às 6 horas estamos abrindo os portões, distribuindo gratuitamente as fichas, e aí sim vocês poderão escolher as entidades com as quais vocês falarão. Vamos terminando o nosso programa de hoje com o seguinte pensamento: divida seus conhecimentos, é um meio de alcançar a imortalidade. Querido irmão, querida irmã, o nosso saravá fraterno, até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus! Rádio Mirua, emissora do povo de axé. Certo. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, conversa franca de Umbanda, a religião e a doutrina numa linguagem direta. Será um prazer hoje falarmos sobre a Senhora das Senhoras, esse orixá que tem muitas importantes missões dentro deste contexto espiritual. Então vamos lá. O habitat de Nanã, obviamente, vamos assim dizer, o mais conhecido deles todos, é a Calunga Pequena. Porém, também temos a grande força de Nanã,
representada num outro habitat, que são os lagos com águas paradas. Então, Nanã tem também essa, vamos dizer assim, essa força presente nesse ambiente da natureza. A erva, podemos citar a avenca, que é a mais conhecida delas todas. O sincretismo não é nada difícil, né, gente? A avó de Jesus Cristo, representada em Nossa Senhora Santana. A data comemorativa no sincretismo, o dia 26 de julho, naturalmente dia dos avós, não é isso? O dia da semana é a segunda-feira. A fase lunar é o 4º dia da lua crescente. As essências, a mais conhecida é o limão, porém também recomendamos a essência de narciso e a flor da noite. As cores, podemos trabalhar com o preto e com o roxo. A pedra de Nanã, a mais conhecida, é a ametista, que traz a cor da transformação, a cor violeta. Porém, eu quero também recomendar a vocês uma pedra com muita energia, maravilhosa, tem um nomezinho complicado, tá? Nós vamos até escrever aqui embaixo, né? O nomezinho dela chama-se Feldespato, F-E-L-D mudo S pato, Feldespato. O metal, o ouro branco e o níquel. Nas flores, as rosas e dálias. Agora veja bem, essas rosas têm que ser vermelho bem escuro. Quando você pega uma rosa, você tem aquela com o vermelho mais clarinho, a gente dedica essas rosas para as pombagiras, e aquela rosa com vermelho bem fechado, bem denso. Essa rosa, além das dálias, são direcionadas a Nanã. E é claro que todas as folhas e flores, né, com a cor violeta, né, gente? O banho de descarrego, a gente pode recomendar ou a erva denominada cipreste verde, mas também a folha de berinjela. A libação, a mais tradicional, é o suco de uvas rosadas. A imantação, a gente poderia citar, por exemplo, a berinjela ou então também o inhame. A parte do corpo, isso é muito importante, gente. No final dessa sequência de orixás, nós vamos explicar para vocês, num vídeo, cada um desses itens para vocês entenderem onde a gente quer chegar quando fala, por exemplo, parte do corpo. Então, se você tiver problemas com articulações, problema nos intestinos e até problemas com hemorroidas, é o momento de nós atrairmos a vibração de Nanã para a solução desses problemas. Assuntos relacionados também à saúde de uma forma geral, né? E, por último, a atuação de Nanã nas demandas em geral e pessoas da melhor idade, aquelas pessoas que já têm uma idade material bem avançada, né? Ou até aquelas fragilizadas na saúde do corpo físico, do sistema mental, psicológico, né? E também, por que não dizer, do espiritual. E a grande atuação, eu quero terminar esse vídeo falando sobre Nanã, que o grande papel da Senhora das Senhoras, ele é exercido num dos momentos mais difíceis da nossa existência, que é naquele momento do desencarne, quando nós vamos passar pelo túnel vibratório. O que é o túnel vibratório? É aquele momento que nós estamos saindo, largando ainda o corpo material, entramos nesse simbólico túnel vibratório, que é um período, segundo os lamaístas, a filosofia budista lamaísta,
um período que eles chamam de BODH, B-O-D-H, um período de aproximadamente 49 dias ao tempo da Terra e não do espaço, onde o espírito passa por um turbilhão sem entender realmente o que aconteceu, né? E é exatamente comandado por Nanã que os espíritos de luz, os espíritos do bem, fazem esse trabalho para que o espírito recém-desencarnado possa se aperceber da nova realidade da qual ele faz parte. Então, Nanã, entre suas inúmeras atribuições, essa é a principal delas. E claro que quando o ser humano foi delineado, por assim dizer, né, na espiritualidade, a mistura do elemento água com o elemento terra, dali surgiu a lama. E a lama, indiscutivelmente, nós temos a vibração de Nanã. Do barro fomos criados e para a terra, né? Para esse mesmo barro voltaremos, né, gente? Então, Nanã é essa potencialidade vibratória e por tudo isso nós a consideramos como a senhora das senhoras. Saluba, minha velha. Fiquem com Deus. Patacuri Ogum, Ogunhê, meu pai. A sua espada brilha no raiar do dia. Seu beira-mar é filho da Virgem Maria. A sua espada brilha no raiar do dia. Seu beira-mar é filho da Virgem Maria. Seu beira-mar beirando areia. Seu beira-mar é filho da mamãe sereia. Seu beira-mar beirando areia. Seu beira-mar é filho da mamãe sereia. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda. Ogum Iara, Ogum Iara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum Iara, Saravá, Ogum Iara. A primeira espada quem ganhou foi ele. A primeira espada quem ganhou foi ele. Mas ele é Ogum Megê. Ele veio de Aruanda pra seus filhos proteger. Mas ele é Ogum Megê. Ele veio de Aruanda pra seus filhos proteger. No alto da Romaria eu vi um cavaleiro de ronda. No alto da Romaria eu vi um cavaleiro de ronda. Trazia a espada e a lança na mão. Ogum Megê guerreou e venceu o dragão. Trazia a espada e a lança na mão. Ogum Megê guerreou e venceu o dragão.
Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver seu Ogum sete ondas. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver seu Ogum beira-mar. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Iara, Ogum Meje, Ogum Iara, Ogum Meje. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, na fé de Zambi da Virgem Maria. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum é meu pai, na fé de Zambi da Virgem Maria. Se a sua espada é de ouro, sua coroa é de rei. Se a sua espada é de ouro, sua coroa é de rei. Ogum é tata de Umbanda, seu canjira de Umbanda. Ogum é, Ogum é tata de Umbanda, seu canjira de Umbanda. Ogum é. Salve Ogum Meje, seu Ogum rompe mato, Ogum beira-mar. Salve Ogum Meje, seu Ogum rompe mato, Ogum beira-mar. Escreveu na areia, baba, escreveu no mar. Escreveu na areia, baba, salve Ogum beira-mar. Escreveu na areia, baba, escreveu no mar. Escreveu na areia, baba, salve Ogum beira-mar. Ai, Odé, mas teu Ogum está me guiando. 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 Em seu cavalo branco, seu capacete de prata. Ele é Ogum Matina, Toiparanga, ronda de madrugada. Em seu cavalo branco, seu capacete de prata. Ele é Ogum Matina, Toiparanga, ronda de madrugada. Estava na beira da praia, foi quando ouvi 7 ondas passar. Estava na beira da praia, foi quando ouvi 7 ondas passar. Abra as portas, gente, que aí vem Ogum. Em seu cavalo marinho ele vem saravá. Abre as portas, gente, que aí vem Ogum. Em seu cavalo marinho ele vem saravá. Em seu cavalo branco ele vem montado, calçado de botas ele vem armado. Em seu cavalo branco ele vem montado, calçado de botas ele vem armado. Vinde, 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 São Jorge é nosso protetor. Vinde, 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 São Jorge é nosso salvador. Vinde, 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 São Jorge é nosso protetor. Vinde, 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 São Jorge é nosso salvador. General Ogum, General Ogum, foi comandante da cavalaria. Com 7 espadas ele defendia. Eu tenho Ogum em minha companhia. General, General Ogum, General Ogum,
foi comandante da cavalaria. Com 7 espadas ele defendia. Eu tenho Ogum em minha companhia. Saravá Ogum, sua coroa é de rei. Saravá Ogum, sua coroa é de rei. Ogum, Ogum, sua coroa é de rei. Ogum, Ogum, sua coroa é de rei. Ogum, olha a sua bandeira, é branca, ela é encarnada. Ogum, olha a sua bandeira, é branca, ela é encarnada. Ogum, nos campos de batalha, ele venceu a guerra sem perder soldado. Ogum, nos campos de batalha, ele venceu a guerra sem perder soldado. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim. Ele jurou bandeira, ele tocou clarim. Com seu exército branco, ele lutou por mim. Com seu exército branco, ele lutou por mim. Na beira da praia, Ogum 7 ondas, Ogum beira-mar. Na beira da praia, Ogum 7 ondas, Ogum beira-mar. Que cavaleiro é aquele que vem cavalgando sob o céu azul? É seu Ogum Matinata que vem saravar o Cruzeiro do Sul. Que cavaleiro é aquele que vem cavalgando sob o céu azul? É seu Ogum Matinata que vem saravar o Cruzeiro do Sul. Tranca gira, a matinata, matinata, pisa na Umbanda. Tranca gira, a matinata, matinata, pisa na Umbanda. Vamos saravar seu Ogum na areia. 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 Mas diga a ele quando ele chegar pra pedir licença a seu beira-mar. Mas diga a ele quando ele chegar pra pedir licença a seu beira-mar. Seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu Ogum beira-mar, seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu beira-mar, auê, beira-mar. Ogum já jurou bandeira nos campos do Maitá. Ogum já venceu demanda, vamos todos saravar. Seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu Ogum beira-mar, seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu beira-mar, auê, beira-mar. Seu Ogum beira-mar, o que trouxe do mar. Seu Ogum beira-mar, o que trouxe do mar. Quando ele vem beirando a areia, com a mão direita ele traz o rosário da mamãe sereia. Quando ele vem beirando a areia, com a mão direita ele traz o rosário da mamãe sereia. Na lua nova na Umbanda ele é Ogum. Na lua nova na Umbanda ele é Ogum. Zamba ele é Ogum. Zamba ele é Ogum. Zamba ele é Ogum. Na lua nova na Umbanda ele é Ogum.
lua nova na Umbanda, ele é Ogum, Zamba ele é Ogum, Zamba ele é Ogum, Zamba ele é Ogum. Ogum de Lê, meu pai, estou lhe chamando. Ogum de Lê, meu pai, estou lhe esperando. Ogum de Lê, meu pai, estou lhe chamando. Ogum de Lê, meu pai, estou lhe esperando. Com a sua espada e sua lança na mão, Ogum de Lê é vencedor de demandas. Com a sua espada e sua lança na mão, Ogum de Lê é vencedor de demandas. Quando os clarins tocavam, lá, laia, laia, e a banda formou. Quando os clarins tocavam, lá, laia, laia, e a banda formou. Ele é seu Ogum Megê, ele venceu a guerra nos campos de Humaitá, lá, lá, laia. Ele é seu Ogum Megê, ele venceu a guerra nos campos de Humaitá. Laia, 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 la, laia, 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 la, laia, laia. Patacuri Ogum, Ogunhê. Quando eu for pra Aruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, do lado de Iemanjá. Vou pedir ao Omulu e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosa quando eu for te abraçar. Perdoa, nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Que eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Quando eu for pra Aruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, do lado de Iemanjá. Vou pedir ao Omulu e aos sagrados orixás pra chover chuva de rosas quando eu for te abraçar. Perdoa, nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Que eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Perdoa, nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Que eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá. Perdoa, nanã, perdoa, perdoa que eu vou chorar. Que eu amava foi embora, está nos braços de Oxalá.
Salve nosso Pai Oxalá. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos, sem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos, sem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Xuê Babá, salve nosso Pai Oxalá.